eu acho que tem um ponto interessante aqui, sim, o pós-fixado nessa hora, né? O caixa, ele se torna a solução, muitas vezes, quando você tem essa incerteza. E tem um ambiente que eu acho que ele é importante de dizer, que uma das coisas é você viver um portfólio já construído do passado, no momento em que os juros estão subindo, que é a reprecificação dos ativos mediante esse acontecimento. Principalmente se é maior do que o mercado imaginava. Foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, inclusive lá fora. E aí, agora é uma sequência que é o quê? É a continuidade, provavelmente, desses juros e uma discussão de quando que ele vai começar a cair. Esse é um dos pontos que nos faz, por exemplo, nessas horas, pensar que é uma condição boa, sim, fazer isso que você falou, de colocar o caixa agora dessa forma. Por quê? Porque o carrego está muito bom, ele tá juro real positivo pra caramba na carteira. Se você for olhar as inflações ali esperadas, né? IPCA pro ano que vem, 24, por aí vai. Então nos dá conforto para fazer isso sim agora. Só que não é uma reflexão fácil, isso muda. O ano passado, você fazer isso, você automaticamente perdia pro juro real e você rodava um juro real negativo absurdo, né? Que você perdia pra inflação de longe. Sim. Então existem alguns momentos que dá para fazer isso. Eu acho que sim, tá? Nesse caso. Eu acho que sim. Tem um outro ponto sobre isso, assim, que o Brasil, em várias métricas que você olha, ele tá barato pra caramba, né? Em algumas métricas. Então, não é desprezível isso. E uma das coisas que eu vejo muito, e a gente que lida muito com o cliente passa por isso, né? É uma discussão de parece que é 880, né? Ou você tem que estar tudo no caixa a hora que o mercado está ruim, e depois tem que estar todo alocado a hora que é a hora do risco. E, cara, estatisticamente falando, isso é um grande erro. Né? Pô, tem N estudos que vão te mostrar que se você perde os 10 melhores dias da bolsa numa janela de X anos, cara, você não pega 50% do movimento. Às vezes mais. O S&P, então, ele dá uma aula disso, né? Porque você pode olhar muito histórico, né, disso. Hoje foi um exemplo. Hoje foi um exemplo. Pô, exatamente o que eu ia falar. E hoje foi um exemplo, né, cara? Assim, lá fora, pô, você tá zero alocado, então talvez você esteja com uma alocação menor. A gente fala que a gente está under, né? E é exatamente esse underweighted nessa hora que ele tem uma função. É o sizing, né? Que é o quanto você vai ficar na hora que você está otimista ou não. Mas o portfólio, ele é importante você ter nessas horas. E a gente não gosta de zerar. Tá? A gente não gosta, a gente fica menos alocado. Eu acho que esse é que é o grande ponto. Deixa eu só pegar esse ponto aí dos Tether. Eu acho que você fez uma pergunta aí, cara, é profunda pra caramba, tá? Acho que nem sei se você sabe a pergunta tão boa que você fez, cara. Eu não quero regra, eu vou soltar aqui, né? Cara, porque é o seguinte... o nosso roteiro aqui. Porque, assim, essa pergunta, cara, assim, faz a gente pensar muito dentro do processo de asset allocation. E por que faz a gente pensar muito? Porque é o seguinte, o processo de construção de portfólio, de otimização de portfólio, a gente parte do seguinte princípio, cara, de retorno à média, né? O que a gente fala de mean reversion, né? Fala em inglês para ficar mais inteligente, né? Tudo em inglês fica mais bonito, né? Então, assim, e qual é a média de retorno de um ativo ou de uma classe de ativo no longo prazo? É o retorno estrutural dele, né? E quando que eu deveria estar over dentro de um ativo ou uma classe de ativo? Quando a mercado hoje está pagando mais do que o retorno estrutural, né? O retorno... o potencial dele está maior, né? Tá potencial. Então, você olha o retorno esperado, está muito maior do que o estrutural. Se eu vejo que está tudo muito abaixo do estrutural, eu falo, opa, peraí, em alguma hora o preço vai ter que cair para ele voltar para o retorno esperado dele voltar para a média histórica, né? Porque eu acho que vai voltar para a média histórica. Aí eu tenho que ter mais caixa, né? Mas agora o que a gente está vendo é o seguinte, Brasil tá barato? Aí por isso que eu falo assim, a tua pergunta é muito boa, em que sentido? Hoje, se eu pegar o histórico de retorno estrutural de uma B, IPCA mais 4,5. Pô, a B tá pagando 6. Pô, então, teoricamente, a B tá pagando mais do que o retorno estrutural dela. Então, eu deveria ficar over em B. Assim, mano, 4,5, que foi o passado, é o normal da B? Ou a gente mudou estruturalmente? O Brasil mudou? O Brasil piorou estruturalmente por causa do fiscal? Será que já é suficiente alguns discursos para a gente rever o estrutural de Brasil? Eu ainda não sei, tá?
Eu ainda não sei. O que historicamente, se a gente rodar os nossos modelos aqui de alocação, que a gente tem vários, mas a gente gosta muito também dos modelos quantitativos, se a gente mantiver os retornos estruturais hoje, e dado que o retorno esperado de bolsa, de NTNB, de pré, estão muito maiores que os estruturais, eles estão falando, cara, fica over nisso. Tá? Fica menos em caixa. É o contrário, entendeu? Mas, obviamente, como existe muita incerteza com relação ao estrutural, a gente, então peraí, deixa eu ficar um pouquinho mais conservador. E esse caixa está remunerando bem, né? Esse caixa está remunerando bem. Aí você ficaria após. Tudo é em cima do estrutural. Qual é o retorno estrutural? Assim, a gente tem essas discussões aqui. Na verdade, a gente tem vários comitês, né? Comitê cíclico, o tático, o estrutural, que a gente tem essas discussões mais estruturais das classes de ativos. Né? Então, assim, é uma discussão importante que, teoricamente, alguma mudança no fiscal de Brasil iria rever qual é o juros de equilíbrio neutro de Brasil. Tem muita dessa discussão, né? Da NTNB ainda, que eu acho que ele é um ponto importante. O Xavier falou bastante isso recentemente da SPX e muita gente olha para isso, que é tentar olhar também a condição da dívida pública do país para pagar se ele tiver que se endividar nesse nível de juros, né? Ou seja, se a NTNB tiver que pagar tudo isso mesmo... Não é sustentável. Cara, assim, o Brasil, ele estoura muito mais rápido todo esse fiscal que a gente está falando, assim. Então, essa despesa financeira, né? Que a gente vai ter é muito grande, assim. E isso... Você começa a olhar para as médias e fazer essa reflexão. Não é um negócio fácil jamais. Então, a pergunta foi realmente muito boa, mas envolve isso, né? De você levar essas coisas em consideração. A gente até fala, né? A NTNB já bateu mais do que isso, por exemplo? Já bateu, né? Na Dilma a gente viu rasgar níveis absurdos e tudo mais. É a mesma condição? Não é? E aí você tem que recalibrar nessas horas o portfólio.